Olá pessoal, capítulo 11 aí do Stuart, vamos trabalhar a seção 11.2 séries. O que nós queremos dizer quando expressamos um número decimal infinito, no caso aí do número π, 3,14, 15 e etc. Nota que esse número ele pode ser escrito como uma notação decimal, tá bom? Ou seja, com uma série de somas. Na verdade, como o número é infinito, você pode representar ele como uma sequência de somas infinitas também. Ou seja, esse número π aí, que é 3,14, 15, 9, 26, etc., ele pode ser representado assim: π é igual a 3 mais 1 décimo mais 4 sobre 10 ao quadrado mais 1 sobre 10 ao cubo e etc. Né? Cada parcela ali aqui do decimal, você pode representar ele como uma fração e expressar esse número como uma soma. O que tem isso a ver com nossa matéria? O interessante é que nós vamos trabalhar com séries. Na verdade, séries envolve somas, tá bom? Somas infinitas de termos de uma sequência. Então, essa, já antecipando aí para vocês, seria uma definição de séries, tá bom? Soma infinitas de termos de sequência. Os 3 pontos lá indicam que a soma continua para sempre, etc. E quanto mais termos adicionamos, mais nos aproximamos do valor real de π. Em geral, se tentarmos somar os termos de uma sequência infinita, o que eu falei, não é isso? Que está a sequência, n variando de 1 a infinito, obtemos uma expressão da forma a1, a2, mais a3, mais a índice 4, mais a índice n, etc., etc., que é denominada uma série infinita. Nota que a definição de série não tem nenhuma dificuldade muito grande, né? Na verdade, é só você entender que a série é uma soma infinita de sequência, né? Dos termos de uma sequência. Mas é claro que ela vai ter uma formulação própria, vai ter alguns teoremas e alguns desenvolvimentos próprios dela, certo? Mas a definição é bastante simples e é importante a gente até deixar bem claro a diferença entre série e sequência, porque senão você vai fazer uma confusão aí na sua mente louca, né? Sequência é uma coisa, sequência numérica é uma coisa, a gente viu em aulas anteriores. A sequência trata de uma sucessão numérica nos números inteiros, certo? E eles têm uma formulação funcional, ele é uma função, tá bom? De n dos naturais em reais. Então, é uma sucessão numérica. Agora, a série é a soma dos termos de uma sequência. E aí ela tem até essa nomenclatura especial aqui, se você quiser trabalhar com somatório. Então, é o somatório de AN com N variando de 1 ao infinito. Tá bom? Então, ela tem até uma nomenclatura bem específica. E ela tem suas aplicações também bem próprias, tá bom? Então, vamos lá. Seria impossível encontrar soma finita para a série. Então, se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais n, é claro que você não vai ter uma soma finita disso aqui, principalmente quando você está atendendo aqui para o infinito. Isso aqui a gente diz assim na linguagem bem simples, isso aqui vai explodir, certo? Então, isso aqui vai atender para infinito. Então, também já antecipando algumas coisas aqui, a gente diz que essa série vai divergir, é uma série divergente. Porque a soma dos seus termos, não é isso? O resultado dela aqui, ela vai tender para infinito. Então, ela diverge, ela não converge para um valor. Tá bom? Então, ó, nota que a gente começa adicionando os termos e obteremos somas cumulativas, né? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, 10, 15, 21 e assim sucessivamente. E depois do enésimo termos, obteremos. Aí dá para fazer uma formulação até sobre como vai se comportar essa soma lá na frente, dependendo do enésimo termo. Então, n vezes n mais 1 sobre 2. Dependendo do valor de n, vocês usando essa expressão, você sabe qual é a soma até chegar naquele valor n. Tá bom? E se torna muito grande à medida que n aumenta. Basta você trabalhar o limite aqui quando n tende a infinito, você vai ver que vai para infinito, tá bom? Então esse é um exemplo aqui de série,
Já antecipando aí então algumas coisas, é um exemplo de série divergente, porque sua soma vai tender a infinito, e é um exemplo de uma série que você consegue formular a soma dela, você tem bem claro aqui a formulação para o somatório, nem todas as séries você vai conseguir fazer isso, e algumas não serão com facilidade também, mesmo sendo possível em alguns casos, não é fácil às vezes você deduzir essa fórmula, mas esse já é um caso, você tem uma série, você consegue visualizar com facilidade que ela é divergente e você tem uma formulação para encontrar a soma desses termos, tá bom? Agora um outro caso, se nós começarmos a somar essa série aqui, meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16, mais um 32, tarará, mais um 2 elevado a n, tarará. O que acontecerá com essa série? E aí a gente pode pensar o seguinte, a tabela, a gente pode fazer uma tabela e ir analisando o que acontece com essa soma. A tabela mostra que quando adicionamos mais e mais termos, essas somas parciais se tornam cada vez mais próximas de 1. Se você notar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25 termos. E quanto mais você cresce, mais ele vai aproximando de 1, 0,99999. Então, esse é um exemplo de uma série que aí a gente consegue observar que a soma dela vai convergindo para um número, vai tendendo para o número 1. Então, a gente pode chamar essa série de convergente, tá bom? E também a soma dela, opa, deixa eu voltar aqui, a soma dela também dá para ser formulada, nesse caso 1 menos 1 sobre 2 a n. Então também dá para você calcular, expressar o somatório disso com não tanta dificuldade, tá bom? Então, de fato, somando um número suficientemente de termos da série, podemos fazer as somas parciais se tornarem tão próximas quanto quisermos de 1. Então, assim, parece razoável dizer que a soma dessa série infinita é 1, e a gente pode escrever dessa maneira. Ó, isso aqui é a série, somatório, de 1 sobre 2 a n, com n variando de 1 a infinito, que é igual a 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 16, tarará, mais 1, 2 a n, mais tarará, que é igual a 1. Tá? A gente pode ver isso aqui. E se a gente tiver aquela formulazinha da soma, só bater o limite desse somatório quando o n tende ao infinito. E você nota que quando o n tende ao infinito, no limite, isso aqui zera. 1 sobre 2 a n, quando n tende ao infinito, isso aqui zera, sobra 1. Então, o limite é 1. Então, essa série, ela converge, tá bom? Para 1. Usamos a ideia parecida para determinar uma série geral. Se uma série geral tem ou não, tem soma ou não, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Então, consideramos as somas parciais. S1 igual a 1, só pegando o primeiro termo da sequência. S2 é A1 mais A2, e a gente tem uma soma parcial também da sequência. S3, S4. A gente está pegando somas parciais aqui. E então, em geral, Sn é A1 mais A2 mais A3 até chegar a N dos termos da sequência. Nota que isso aqui se aproxima da ideia da série. Só que essas somas parciais a gente está pensando nelas limitadamente, ó, até um termo AN, tá bom? E a gente pode representar assim, ó, AI com I variando de 1 a N, tá bom? E essas somas parciais são interessantes para elas darem suporte e previsão, em alguns casos, para a gente calcular séries. Então, elas são importantes, mas elas não são a série em si ainda. Tá? Elas são somas parciais. Você pega alguns valores e somar. É claro que quando você, então, trabalhar o limite desse Sn quando n tende ao infinito, ou seja, quando esse An com n tendendo ao infinito, aí é claro que o resultado de Sn do limite vai expressar, é claro, o mesmo desejo da série, tá bom? Então, resolver uma coisa é o mesmo que resolver a outra. Essas somas parciais formam uma nova sequência. Nota, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, terceiro termo, quarto termo, certo?
de forma que quando você descobre o enésimo termo disso aqui, certo? Ou o termo quando o n tende a infinito, você está descobrindo o somatório geral aqui para infinitos termos e você está descobrindo a série da mesma maneira, tá bom? Então, forma uma nova sequência que pode ou não ter um limite, tá bom? Então, quando você calcula, ela pode ter um limite, ou você calcular pode não ter um limite também, que aí ela vai ser convergente ou vai ser divergente, tá? Nota aqui também para você não fazer confusão, nós estamos falando de uma sequência agora, ou seja, a gente tem uma série, certo? Melhor dizendo, a gente começou com sequências, não é isso? Dessa sequência, a gente disse que se somarmos todos os termos, a gente tem uma série. Mas se, em relação a essa série, a gente tomarmos somas parciais, a gente volta a fazer uma sequência de somas parciais. Tá bom? Então não confunde, não misture tudo. Sequência, série e sequência. Não confunde aí, cada coisa no seu devido lugar, tá? Mas, de fato, se você toma somas parciais, você tem uma nova sequência agora de somas. E se você tem uma soma infinitamente grande aqui, então o enésimo termo dessa sequência representa a solução da sua série. Mas vamos avançar aqui. Se o limite de Sn com n tendendo ao infinito é igual a S, ou seja, existir for um número como um número infinito, né? Se ele existir como um número finito, melhor dizendo, então, como no exemplo anterior, o chamamos soma da série. Nota que quando você tem uma formulazinha para soma, não confunda também, isso aqui é Sn, não é um AN qualquer não, a série não é qualquer valor, qualquer fórmula. Essa aqui é especificamente um Sn que calcula a soma. Então se n aqui é 2, vai calcular a soma dos dois primeiros termos. Se n é 3, se n é 10, calcular a soma dos 10 primeiros termos. Agora, se n é infinito, vai calcular a soma dos infinitos em termos. Então, quando o limite de Sn, quando n tende a infinito, existe, e é um S qualquer, existe um número aqui, então a soma da série infinita é encontrada. Então, você encontra a série, entendeu? Que você está procurando, a soma da série, melhor dizendo. Que você está procurando. Então, esse efeito aqui é o mesmo que você encontrar a soma da série. Então, vamos lá nessa definição que vai condensar justamente isso aí. Então, dado uma série somatória de AN com N variando de 1 ao infinito, que é igual a 1 mais A índice 2 mais A índice 3 mais tarará, deixe Sn denote por sua enésima soma parcial. Né? Então, Sn vai denotar a enésima soma parcial dessa série. O que significa isso? Que Sn vai somar n termos, tá bom? Então, vai ser o somatório de AI com I variando de 1 a n, então está aqui representado o Sn. Agora, interessante, se a sequência Sn for convergente e o limite Sn com n tendendo ao infinito for S existir como número real, então a série, agora nota, ó, você faz uma análise numa sequência, mas trabalhando o limite tendendo ao infinito. Então, se você bate o limite tendendo ao infinito nesse Sn e ele existe como número, então a série é chamada de convergente. E aí a gente escreve A1 mais A2 mais AN, etc., igual a S. Então você encontrou a soma, ela converge e você conseguiu encontrar até a soma já. Tá bom? Ou a n com n tendendo ao infinito, com n tendendo de 1 ao infinito, vai ser igual a S. Encontrou aqui a soma da série. O número S é chamado a soma da série. Se a sequência Sn é divergente, então a série é chamada divergente. Ok? Então, um detalhe. Nota que você está trabalhando com Sn, uma formulação para soma. Como eu já disse, nem sempre você vai encontrar esse Sn com facilidade. Essa formulação para soma aí dos termos de uma sequência, não é isso? Nem sempre você encontra isso com facilidade, então essa definição é um recorte específico. Quando você conseguir
trabalhar essa soma. Assim, a soma de uma série é o limite da sequência de somas parciais. Tá bom? Desse modo, quando escrevemos a n com n variando de 1 a infinito no somatório é igual a s, queremos dizer que quando nós formos somar um número suficiente de termos da série, podemos chegar tão perto quanto quisermos do número s. Então, observe que o somatório de AN com n variando de 1 a infinito, ou seja, a nossa série vai equivaler ao limite, com n tendendo ao infinito, do somatório de AI com I variando de 1 a n, ou seja, aqui é somas parciais, mas aí você bate o limite com n tendendo ao infinito, o efeito disso aqui vai ser o efeito de você calcular a soma de sua série. Isso deve ficar bem claro, portanto, tá bom? Então vamos a alguns casos aí, já alguns exemplos. Primeiro aí, trabalhando a série geométrica, tá bom? É um exemplo importante de série infinita. Interessante que quando a gente está no ensino médio, essa série geométrica, ela é vista assim, de relance lá na soma de termos infinitos de uma progressão geométrica. Então lá no ensino médio você toca nesse assunto, mas sem chamá-lo de série, não é isso? Mas lá a formulação da PG e sua soma infinita é baseado nesse conceito de série geométrica aqui, tá bom? Mas vamos lá trabalhar. Então, observe isso aqui, essa série. A mais AR mais AR ao quadrado mais R ao cubo mais é AR n-1 mais etc. igual ao somatório de A R elevado a n-1 com n variando de 1 a infinito com A diferente de zero. Nota que isso aqui é uma série, que é a soma, né, isso, de termos. E esses termos são os termos de uma sequência. Que sequência é essa? Uma progressão geométrica, uma sequência geométrica. O que define uma sequência geométrica? Cada termo a partir do segundo é o anterior vezes uma razão constante aí, que nesse caso aqui está sendo chamado de R. Então, o segundo termo é o primeiro vezes R. O terceiro termo é o segundo vezes R. O termo posterior é o anterior vezes R e assim sucessivamente. Se você tem uma sequência com essa lógica, é uma sequência geométrica. Soma-se esses termos, você tem uma série geométrica. Tá certo? Então, vamos analisar alguns casos aqui. Se R for 1, então isso aqui tudo vai ser A, não é isso? Porque esse produto não vai alterar em nada, porque o R vai ser 1, então vai ser 1 em cada termo desse. Então, aquela série, na verdade, vai ser, ou aquela soma parcial, vai ser Sn igual a mais 3 pontinhos A, que é igual a NA. Certo? É fácil encontrar, como eu falei. Fácil, nesse caso, encontrar uma fórmula Sn para soma. E aí, você trabalhando o limite com isso tendendo ao infinito, n tendendo ao infinito, é claro que vai dar infinito, tá bom? Positivo ou negativo, dependendo aí do valor de A, tá bom? Então, como o limite de Sn com n tendendo ao infinito não existe, a série geométrica diverge nesse caso. Então, se o raio, melhor dizendo, a razão for 1, então essa série geométrica vai ser divergente. Tá bom? Então, já uma informação interessante. A série geométrica vai ser divergente quando R é 1. Mas a nossa curiosidade gira agora em torno do seguinte. Quando esse R for uma fração, tanto positiva ou negativa, ou seja, em valor A absoluto, ele for maior do que menos 1 e menor do que 1, o que acontece? E quando ele for maior do que 1 e menor do que menos 1, o que acontece com essa série geométrica? É justamente o nosso objetivo aqui agora. Então, se R é diferente de 1, então a gente tem a série ou sequência de somas parciais, representada dessa maneira. Se nós multiplicarmos por R, tanto
o lado direito como esquerdo da equação, isso não vai alterar o resultado, e a gente tem essa formulação. Se subtrairmos essas equações, isso aqui é deduzido lá no ensino médio, tá? Essa fórmula aqui, lá em progressão geométrica, você já tem ela, tá bom? Então, não é nada novo aqui, tá? Então, se você subtrair essas equações, então o que você vai ter? Resumindo aqui, Sn vai ser igual a 1, né, que multiplica 1 menos Rn sobre 1 menos R. Então, essa é a formulação para a soma de uma série geométrica, tá bom? Então, é a fórmula para a somatória de uma série geométrica. Ok? Aí, é claro que quando R é diferente de 1, porque quando R é igual a 1, não tem esse sentido aqui, tá bom? Vai virar tudo A, e a gente viu no caso anterior o que fica. Mas quando R é diferente de 1, faz sentido você fazer toda essa expressão e vira isso aqui, tá bom? Sn é igual a A, que multiplica 1 menos Rn sobre 1 menos R. Ou, assim, quando a gente fazia também, às vezes isso aqui sai com sinal contrário. Também não tem problema, dependendo da ordem que você trabalha. Então pode sair A, R elevado a N menos 1 sobre R menos 1 aqui embaixo. Também não representa alteração nenhuma, tá bom? Essencialmente nos valores. Mas agora, a partir dessa formulação, nós podemos pensar o que acontece com R quando R for uma fração aqui. Vamos pensar lá, ó. Se R é maior do que menos 1 e menor do que 1, sabemos que R elevado a N vai tender a zero quando N tende a infinito. Por quê? Porque isso aqui vai ser uma fração, né? Então vai ficar 1 sobre algum número a N. E quando N tende a infinito, isso aqui vai zerar. Não é isso? Então, quando a gente bater o limite dessa soma com N tendendo a infinito, isso aqui zera. Então vai ficar A em cima, 1 menos R embaixo, ó. É aqui esse resultado final aqui, ó. A sobre 1 menos R. Tá bom? Então, quando R for uma fração, na verdade, aqui é a conclusão, quando o módulo de R for menor do que 1, ou seja, quando R é maior do que menos 1 e menor do que 1, a série geométrica é convergente. E a soma é convergente e você consegue encontrar a soma, que é A sobre 1 menos R. Só fazendo isso aqui, você consegue encontrar a soma. Agora, por outro lado, o que sobrou? Quando R é menor ou igual a menos 1 ou quando R é maior do que 1. Aí o que acontece com a sequência? É claro que ela vai ser divergente, porque ela foi convergente só nesse outro caso aqui. Então, a sequência diverge, é divergente. Assim, pela equação 3, o limite de Sn com N tendendo ao infinito não existe. Portanto, a série geométrica diverge naqueles casos, tá bom? Só resumido aqui, então, o que a gente encontrou de séries geométricas, tá bom? E a gente vai finalizar essa videoaula para não ficar muito longa e já na sequência, na próxima, eu já continuo aqui mais algumas análises de séries, tá bom? Então vamos resumir aqui. A série geométrica então, é dada dessa maneira, somatório de A a R elevado a N-1, com N tendendo a variando de 1 a infinito, que é A mais AR mais AR2 mais e assim sucessivamente. Então, essa série geométrica é convergente se o módulo de R é menor que 1 e sua soma é dada. Olha, que interessante é que a gente já tem a soma, tá bom? Em alguns casos, isso é extremamente complicado achar essa soma. E aqui ela já sai de imediato, tá bom? Então, o somatório de AR elevado a N-1 com N variando de 1 a infinito vai ser igual a sobre 1 menos R com o módulo de R menor que 1. Tá bom? Então, a gente tem a convergência e tem a soma aqui já, bem fácil de calcular também. E, por outro lado, se a gente tem o módulo de R maior ou igual a 1, ou seja, o R sendo maior ou igual a 1, ou menor ou igual a menos 1, a série geométrica é divergente. Então, a gente já tem então análise aí já concluída da série geométrica, como ela se comporta e os casos em que ela é convergente ou divergente, tá bom? Então, o caso das séries geométricas, a gente já
fecha aqui com conclusões, de modo que o que a gente encontrar pela frente de série geométrica, a gente já sabe analisar, já sabe resolver, em termos de convergência ou divergência. Tá bom? Inclusive encontrando a soma quando ela for convergente. Tá bom? A gente fica por aqui nessa videoaula. Na próxima, então, a sequência a gente já continua abordando esse tema de séries aqui. Tá bom? Até mais.